Olá, rica noite a todos. Sou Nara Miller, professora, escritora, autora do blog Vive o que Você É, praticante EFT desde 2010, com certificação para isso, técnicas de libertação emocional. Me aplico essa técnica desde 2010 e desde lá ajudo pessoas aqui no Brasil, no mundo, a atingirem seus objetivos de forma mais assertiva, de forma mais conclusiva, de forma mais produtiva, objetiva para cada um que quer, que busca realmente transformação, que busca realmente resultado. A minha primeira autoaplicação de EFT com interesse em transformação foi para uma bursite, mas depois eu fui às causas emocionais dessa bursite e encontrei uma série de emoções bloqueadas. E o mais interessante de tudo foi o alívio da dor e nunca mais voltou o problema, né? Quando a gente vai na origem da questão que está estimulando aquilo no corpo, o estímulo não precisa mais porque você foi na origem. Eu falo disso no livro que vai ser lançado em 23 de maio, menos de um mês, lá no Rio de Janeiro, no Barra Shopping. E até lá eu estou fazendo lives 2 vezes por semana. Nas terças-feiras eu falo sobre emoções que adoecem, né? E nas sextas-feiras, também às 20h30, eu falo de outros assuntos, outros objetivos que meus clientes me pedem, né? Que eles me solicitam pelo WhatsApp ou então pelo Skype, pelo Messenger. Então aqui, toda vez que eu trago um assunto, ele tem uma questão bem específica, né? No mínimo a solicitação de alguém que realmente precisa daquele material. Então eu crio um texto, na verdade um script, e a gente depois faz sequências de EFT no final para ter os primeiros resultados com a técnica para quem nunca experimentou e para quem já experimentou, para quem já está fazendo EFT comigo, ter resultados mais profundos, mais transformação na sua vida, no seu dia a dia, para o melhor, para o seu melhor. Então hoje eu vou falar sobre expectativas e como elas interferem na nossa aprendizagem. Eu sou professora oficialmente 20 anos, quase 21 anos nessa instituição que eu trabalho, mas dou aulas, já leciono desde os 12 anos de idade, né? Então são quase 40 anos em que eu ajudo pessoas a atingirem seus objetivos na área do ensino, na área da aprendizagem, na área de acesso ao conhecimento. E eu percebo assim que as expectativas, o alto nível de exigência de si, né, os padrões de certo e errado, eles são limitantes e são decisivos para que a pessoa possa chegar no seu objetivo. No momento que ela tem muitas expectativas, ela não vai se permitir se exercitar para não entrar nos erros, mas também não vai ficar julgando outras pessoas, vai colocá-las num estado em que elas, como elas já fazem isso com elas mesmas, elas vão promover isso com outras pessoas, né? Eu tenho um aluno que está fazendo pela 3ª vez a mesma disciplina comigo, e ele disse: professora, se eu não passar nessa vez eu vou desistir. Eu falei assim: não desiste de ti, né? Porque se tu desistir de ti, quem vai acreditar em ti? Quem vai te dar essa força, né? E eu ainda comentei com ele: eu vejo todo o potencial em ti. Deve existir algo que está acontecendo contigo que está te impedindo, né? Uma maneira que tu te vê com relação à vida, às coisas, está te impedindo de ir avante nos estudos. Por isso que tu tá ficando desmotivado. E ele disse assim, numa das vezes que nós conversamos: professora, eu já tenho 45 anos, né? E a minha cabeça já não funciona direito, eu já tenho uma certa idade que me faz eu me sentir menos, me faz eu me sentir, né? Para aprendizagem, eu vejo essa gurizada jovem aí a 1000 por hora, né? E eu assim
devagar, eu trabalho, tenho horas extras de estudo, responsabilidade numa empresa, né? Cargo de liderança numa empresa. Então me sobra muito pouco tempo e às vezes eu tô muito cansado também. Eu falei assim, a questão de tu achar que tu é velho, isso é só na tua cabeça. Porque eu já tive alunos que começaram a estudar com 45 anos e hoje estão super bem empregados dentro da área química. Então isso é tudo na cabeça das pessoas. Eu tive uma com 40, outra com 40, outro com 45. Eu já tive estudantes em todas as faixas etárias. Então isso está na cabeça da pessoa, essa limitação. Então viver sob essa limitação não está te deixando infeliz? Ele diz, tá me deixando infeliz. Então, solta isso. Se outras pessoas conseguem, tu também vai conseguir. Cria uma estratégia. Eu vou te dar algumas recomendações de vídeos. Tu vai precisar fazer as listas de exercício. Tu vai precisar... eu não tenho tempo para dúvidas. Das 9h15 às 9h30, que é intervalo, eu tô na instituição, me procura. Vamos fazer esses exercícios. Vou tirando as tuas dúvidas. Em 15 minutos dá para ter muitas percepções, dá para ter muita aprendizagem. Vai, me procura, vamos lá, se supera, né? Deixa essa coisa de ser velho, não tem tempo para aprender. Não tem quem aprende a dirigir com 80 e tantos anos de idade, né? Que começa a viajar pelo mundo aos 90. Eu acho que essa coisa de aprender tá na tua cabeça, né? E aí as pessoas olham para mim, né? Acham que eu comecei realmente a faculdade cedo, mas eu terminei já com 26 anos de idade. Então, assim, para o mercado de trabalho eu já era quase velha, né? Eu já era velha, né? Porque o pessoal, quando entrava na universidade com 22 já estava no mercado de trabalho. Eu ainda demorei, né? Para ingressar no mercado de trabalho mais 4 anos dentro da minha área de formação, né, que foi outra tortura tremenda. Mas a questão toda é que quando eu ingressei na instituição que eu trabalho hoje, eu já tinha 30 anos. Quer dizer, eu já vinha tentando outros concursos, eu já vinha tentando outras colocações e não estava conseguindo, né? Então, o que acontece? A pessoa, se ela acha que ela já está velha, está convencida que ela está velha para o mercado de trabalho, ela está com essa expectativa, né? Que só pode entrar no mercado de trabalho com tal idade. Mas para fazer o que exatamente? E aí eu contei também para ele que esse rapaz que entrou nessa empresa, porque ele começou com 45, então ele terminou com 48. Então, ele já tinha quase 50 anos e aí quando ele entrou na empresa, escolheram ele por ele ser uma pessoa com mais experiência de vida. Que não era aquele esloqueteio, aquela coisa de desconcentração que muitos jovens têm, era uma pessoa ponderada, eles queriam isso na empresa. Então, tem muito do que a empresa quer daquela pessoa, né? Que tipo de perfil profissional a empresa está procurando. Então, quando alguém chega e diz para mim, olha, Nara, eu tô velho para isso, eu tô despreparado para isso, eu não tenho condições de aprender, né? Tá tudo dentro da cabeça da pessoa. Então, assim, uma vez eu tava vendo um filme, eu acho que era Deuses do Egito, e aí o semideus diz assim, eu não tô preparado. E aí o Deus que está conversando com ele diz, então, te prepara. Então, essa questão das expectativas que a gente tem, que só jovens entram no mercado de trabalho, né? Esse alto nível de exigência que a gente tem, que a gente não se permite errar, que a gente não se permite sentir a vida, não se permite refazer os nossos caminhos pelas vergonhas, pelos constrangimentos, pelas... O rapaz ainda não terminou o semestre, ele ainda tá lá comigo. Eu tô sorrindo porque significa que ele ainda tá tentando, né? Então, ele não tá dando tanto ouvidos assim ao que a cabeça dele tá dizendo. E ele foi muito bem nessa primeira prova, que nós fizemos a avaliação, ele foi muito bem. Ele disse, como é que eu fui tão bem? Eu falei assim, significa que teu estudo tá dando resultado, continua.
Tá? Então, assim, as pessoas têm essas expectativas de si, elas acabam tendo as expectativas das pessoas ao redor, do mundo, das coisas, o que é ser um bom pai, o que é um emprego bom, o que é a idade certa para entrar no mercado de trabalho. Ah, e ficam se criticando e se limitando por isso, porque não está dentro daqueles padrões estipulados, que normalmente são padrões muito altos, normalmente são padrões até inacessíveis, porque tu não pode mais voltar no tempo, né? Se tu tem lá 45, 50 anos, 60 anos, né? Você tem a idade que tem, vai fazer o que pode com a idade que tem, né? É muita limitação, é muito olhar para o que não tem, para o que não consegue, para o que não faz. Eu gosto muito da história do professor que vai para a sala de aula com um pote de vidro numa mão e um saco de pardo cheio de itens dentro, e bota em cima da mesa. Os alunos estranham, né, porque não tinha aula demonstrativa aquele dia, mas os alunos começam a observar o que o professor está fazendo. Então, de dentro desse saco pardo, o professor tira uma grande pedra, né, e coloca dentro do frasco de vidro e preenche o frasco, né, não entra nenhum pedregulho daquele tamanho no frasco, porque ocupa todo o espaço. E aí o professor pergunta ao aluno, né, aos alunos presentes, o frasco está cheio? Sim, eles respondem. E aí o professor tira um outro pacote de dentro daquele saco pardo, que é cheio de britas de tamanho 2, quer dizer, são pedras pequenas usadas em construção, para fazer pavimentação, para fazer concreto. E aí ele coloca, né, com a pedra grande lá, ele coloca nos espaços que ficaram. E aí o frasco que tinha antes só o pedregulho passa a ter um monte de outros materiais dentro. E daqueles pedaços de brita que foram colocados, né, no mesmo tamanho de frasco. Então passa a estar junto o pedregulho e as britas. E o professor pergunta de novo: esse frasco agora está cheio? Os alunos, já meio sem entender o que está sendo feito, responde, né? Tá cheio, agora tá cheio, agora tá cheio. Então aí, a terceira coisa que o professor tira de dentro daquele saco pardo é um pacote de areia fina. E aí ele despeja em cima daquele frasco de vidro e vai ocupando, aquela areia vai ocupando os pequenos espaços, né? E preenche completamente aquele frasco. Então tu não consegue mais ver nenhum pedaço de vidro naquela embalagem que está sendo mostrada para os alunos. Os alunos já meio entediados, né, não sabendo muito bem onde o professor está querendo chegar, e o professor pergunta pela terceira vez, né, porque se esse frasco está realmente cheio agora, e os alunos, tá cheio, já meio entediados, né, já não entendendo muito bem por que aquele professor está fazendo aquilo, né, bota pedregulho, depois bota a brita, bota a areia fina, e aí o professor responde: pois às vezes a gente tem uma perspectiva sobre as coisas e a gente fica fixo naquele ponto de vista e a gente não percebe novas possibilidades, não se permite experimentar, não se dá a chance de testar outras coisas, porque testar dói, algumas vezes dói, vai doer. Mas vai doer muito mais não se permitir viver. Como disse um cliente hoje para mim, né? Dá a sensação, Nara, que eu tô só vegetando, eu não tô vivendo, eu não tô sentindo a vida, eu não tô permitindo a vida em mim, eu tô só no piloto automático. Aí eu disse para ele: pois tem muito mais para ser vivido, se solta, tem aquele entusiasmo da criança que experimenta as coisas pela primeira vez. E esse entusiasmo traz toda a perspectiva, né? Por que a criança, mesmo caindo, se machucando, ela segue? Claro, ela tem o estímulo de um adulto, mas também ela tem aquela expectativa positiva com relação ao novo. Ela tá ali, ela tá tendo as experiências, ela tá vivendo, ela tá se permitindo descobrir, tirar a coberta,
perceber as suas capacidades, se perceber se exercitando, se perceber experimentando e se sentindo bem com isso, porque essa é o real objetivo da vida. Tu vai lá, vai testar coisas, tu vai lá, vai adaptar os testes e tu vai testar de novo, tu vai se permitir esse novo exercício e tudo isso faz com que tu tenha essa possibilidade, através do rebaixamento das expectativas, botar no lugar a criança que se encanta pela possibilidade de experimentar. Então, quando alguém chega e diz assim para mim, Nara, eu não quero me machucar de novo, então significa que está na hora de fazer EFT com a técnica da carta desabafo para os eventos em que se machucou antes, para os eventos em que foi infeliz antes, os eventos que não deram certo antes. Depois, o que vai acontecer? Lembre-se que no final nós temos sequência de EFT, não vão embora, hein? O que vai acontecer depois? Se tiveram pessoas que lhe fizeram sentir envergonhado, que lhe humilharam por algum motivo, por atitudes suas, que para aquela pessoa ou por um grupo de pessoas foi inaceitável, né? Você faz a técnica do palquinho para elas, em que você diz todas as verdades estão engasgadas em você. Você vai lá e vai deixar isso sair da sua malha vibracional, da sensação de vítima que você sente em tudo isso, né? Vitimado, humilhado, posto para baixo. Quem é que quer sentir uma vergonha? Quem é que quer passar por vergonhas? Quem é que quer passar por exposições desnecessárias? Claro que ninguém quer, mas é muito importante ter esse momento de zerar essa cota, né? Zerar esse histórico desconfortável e perceber que, na verdade, todo mundo está tentando, todo mundo está se permitindo se desenvolver, se perceber, se exercitar. E nesse exercício vai precisar dessa queda das expectativas, porque quando existe expectativa, a gente engessa tudo, inclusive a possibilidade de se exercitar, a possibilidade de aprender. Eu não falo aqui só aprendizagem técnica, conhecimento, mas também se impede de experimentar, porque esse exercitar é a oportunidade de experimentar seu potencial, se experimentar indo além, vendo as suas capacidades, nada que a pessoa não possa fazer no dia a dia, tudo muito simples, um passo por vez, o que dá a chance para a pessoa ir revendo os conceitos. Então, essas expectativas, o que é um bom pai, o que é uma boa mãe, o que é um bom terapeuta, o que é um bom filho, o que é um bom conselheiro, isso aí tudo precisa ruir. Certo? E vai ruir nesses exercícios que a gente faz de técnica do palquinho. Tem a técnica do espelho também, quando a gente se olha e se percebe com tantos erros, com falta de progresso, com tantas falhas, com tantas vergonhas acumuladas, com coisas que não deram certo. E aí, quando a pessoa entra nesse campo de infinitas possibilidades, que propicia quando a gente cessa as expectativas, reduz as expectativas, E isso vai permitir que a gente tenha essa possibilidade da criança de experimentar o mundo, de perceber se exercitando e se sentir entusiasmado com isso, se sentir bem com esse exercício. Então, que é o grande que da vida. Então, quando a pessoa não se sente feliz com o que ela está fazendo, ela não se sente feliz experimentando, porque ela vai estar saindo fora de padrões, ela vai estar se castrando. E ela também vai apontar esse dedo para os outros na hora das conversas e dos diálogos. Eu preciso ser um excelente professor. Quais são meus padrões de excelente professor? Não é o que eu posso fazer dentro das minhas capacidades?
Ou é o que os outros idealizaram para mim e eu absorvi do mundo? Ou as próprias questões, as próprias conclusões que eu já cheguei ao longo dessa existência? Ou sou o resultado dos meus traumas? Ou sou o resultado das minhas permissões? Tá? Eventos traumáticos, eles vão existir, mas a gente pode se permitir experimentar, se exercitar, aprender, desenvolver sabedoria com isso. Então, quando alguém chega e diz assim para mim, Nara, eu sou velho, eu julgo meu pai, eu julgo a minha mãe há 40 anos, eu digo assim, então vamos lá. Tá? Vamos fazer EFT para transformar esse resultado. Quanto tempo vai demorar? Tu vai precisar o primeiro exercício de paciência consigo mesmo. Tá? Não vai ser paciência com os outros. Você não vai conseguir fazer com os outros o que você não faz com você. Você vai conseguir por algum tempo, quem sabe, mas não vai conseguir o tempo todo. Porque você não faz com você, você não pratica isso com você. Você não se permite, porque tem expectativas. Em tal idade eu tenho que atingir tal objetivo. Com tantos anos de tal tarefa, eu estou habilitado para tal coisa. É como se todo mundo tivesse naquela caixinha, né? Fosse um receptáculo de codificações e tivesse esperando as codificações entrarem em você. E é justamente o contrário. A gente primeiro se dá a permissão baixando as expectativas. Enquanto tiver a codificação das expectativas elevadas, você não vai estar aberto. E se na sua ilusão você achar que está, você vai ter um campo repelente chamado decreto negativo de perfeição e que vai botar para longe qualquer oportunidade de exercício, porque vai estar gravado em você o seguinte: eu só vou me permitir novas experimentações se eu tiver tal padrão de pensamento, de atitude, de sentimento. E é justamente o contrário. Você precisa se permitir se exercitar para aí sim ter o seu poder de escolha para decidir o que vai fazer pós aquele exercício. Se vai absorver aquilo como sua nova verdade, se vai se permitir jogar o velho fora, o que não serve, dentro do seu processo de aprendizagem ao longo dessa existência. Tá? Então, é tão importante isso, tá? Porque daí a gente não se permite novos exercícios, não permite novas vivências, não se permite errar, não se permite errar de novo. Como se a gente tivesse aprendido a caminhar de uma vez só. Como se a gente já nascesse correndo. Tem a história do Siddhartha Gautama, que diz que ele nasceu caminhando. E embaixo dos pés dele brotavam flores de lótus. Mas assim, era só para dizer que era um ser excepcional, porque ninguém nasce correndo, ninguém nasce voando. Eu lembro que uma vez uma moça, a limitação dela por causa de um acidente de carro, ela ficou tetraplégica, ela não sabia por quanto tempo ela ficaria nessa condição. Os médicos a princípio disseram que era para a vida toda. E ela só olhava as outras pessoas caminhando, ela via aviões passando por cima do hospital, ela toda imobilizada, só tendo a possibilidade de mexer a cabeça, olhando pela janela. Né? Isso está no TED Talk, vocês podem encontrar a história dela. Agora eu não me lembro o nome, mas ela olhou aquele avião passando e disse, eu não consigo andar, mas eu posso voar. Então daí tem as fotos dela no primeiro voo. Ela fez a carta de habilitação para voar tetraplégica. E ela, até hoje, é piloto de avião. E dá palestras no mundo inteiro. Detalhe, ela voltou a andar. Então assim, mas primeiro ela voou. Então, tu precisa baixar teus padrões de certo e errado. Só assim tu tem possibilidade de se permitir se exercitar em outras áreas. Foi interessante, né? Ela chegou àquela conclusão, eu não posso andar nem correr, mas eu posso voar.
Então, assim, a família, como ela queria muito aquilo, a família toda cooperou. A primeira imagem dela no avião, no cockpit do avião, ela toda entubada ainda. Uma coisa impressionante, tá? Então, assim, são mudanças de pontos de vista. Não existe o ideal, existe o que é possível fazer naquele momento. E aí a pessoa se permite fazer, né? Não é primeiro chegar no ideal que depois é que faz. É ir fazendo. Tá? Outro dia eu estava contando para uma aluna minha, uma estudante minha, que eu ganhava meio salário mínimo da pensão do meu pai, e com esse dinheiro já não estava dando mais para eu fazer todas as coisas, porque eu tinha o controle de todas as contas, né? Quando eu fazia faculdade. Já não estava, aquele mês não ia fechar o valor que eu recebia e os gastos que eu teria, mesmo que eu levasse comida para a universidade, mesmo que eu não fizesse nenhum xerox aquele mês. A inflação estava tão galopante que o valor que eu recebia era sempre o mesmo. Só que os gastos estavam todos aumentando, a passagem do ônibus aumentando, os alimentos aumentando, o gás aumentando, todas as contas aumentando, mesmo eu gastando o mínimo. E aí o que eu fui fazer? Buscar soluções. O que estava no meu alcance? Foi quando veio a possibilidade de eu dar aulas particulares. Eu comecei a cuidar os murais para ver se abriam possibilidades. Eu me inscrevi como monitora, recebi a bolsa de monitora, comecei a dar aulas particulares. Eu entrei num projeto que depois virou meu projeto de graduação. Então eu comecei, eu me abri para novas fontes de ganhos, porque eu não estava na questão das expectativas que os meus pais que tinham a obrigação de suprir as minhas finanças. Então, essa coisa que as pessoas têm, né, essas expectativas, esses altos padrões de exigência, eu só vou conseguir se for suprida financeiramente pelos meus pais, completamente pelos meus pais, tá? E naquela época eu nem tinha FT, nem conhecia FT, eu fui atrás das possibilidades, porque eu não fiquei julgando meu pai porque ele não me mandava mais dinheiro. A realidade era aquela ali, era o que ele podia me mandar. E porque nós éramos 3 filhos. E ainda mais a mãe. Então, assim, era o que era possível ser feito. E aí, depois, no final, quando a inflação continuou crescendo, as coisas continuaram aumentando de valor e os recursos... Não era possível, mas já tinha terminado a faculdade, houve o corte dos recursos para mim, então, para eu poder ter aquela renda que ajudava a complementar as outras, as escolas de idiomas pararam, porque era início de ano, quase ninguém, escolas de idiomas nada, escolas de aulas particulares, a que eu estava parou, tinha pouquíssimos alunos quando tinha, e nós éramos muitos professores, então assim... aquela sensação de retrocesso, né, que eu senti, que parecia que tinham me cortado todos os recursos, e aí eu disse, não, mas eu vou para Porto Alegre, então, tá? E eu vou conseguir. Aí eu me joguei em tudo que eu pude, trabalhei em muitas áreas, até áreas fora da minha atuação, porque a minha questão era a possibilidade. Eu dei aulas particulares, eu fiz trabalhos para alunos, botei cartazes escritos à mão, eu não tinha impressora, não tinha computador. Então, assim, tudo que eu fiz trabalhos em máquinas de escrever, né? Tudo que eu fiz foi saindo do padrão, mas eu tenho que ser suprido, como eu posso com os meus dons me permitir novas fontes de suprimento, né? Deixar essa encasquetação que é o outro que supre, que é o outro que tem que fazer por mim, porque me tirou o dinheiro, por que não tem mais alunos, porque, né? Para a questão que está no meu alcance, o que está no meu alcance fazer. E aí as portas foram se abrindo. Aos pouquinhos, mas foram se abrindo, porque eu também fui me abrindo lentamente para baixar as expectativas, tá?
Então, a importância da gente fazer essa questão de baixar as expectativas. Eu vou dar uma rica noite pro pessoal e já vamos fazer a sequência de FT e encerrar lá. A Xixi rica noite, Carla rica noite, a Silvia rica noite, Silvânia rica noite, Jamile rica noite, Virgínia rica noite, Cleusa rica noite, Suzana rica noite, Sônia rica noite, Rosimara, Bárbara, Isabel, Ana, Márcia, Maria Elizabeth, Estela, Virgínia, Neuciane, Platão, Ellen, Keila, Gabriela, Cristiane, sejam todos bem-vindos a essa live. Fico muito contente pela presença de vocês. E agora nós vamos fazer a sequência, Heloísa também tá aí para a live. Nós vamos fazer a sequência de FT para se permitir tentar. Apesar da gente não estar treinado, apesar da gente não estar pronto, permitir, quero que agora vocês fechem os olhos, respirem fundo e imaginem vocês com 3 anos de idade. Vocês lá bebê. E como é que é essa coisa de vocês se observarem? Vocês veem já um bebê triste ou veem um bebê alegre, expansivo? Vem um bebê cansado, sem forças, ou vem um bebê ativo? Como é que vocês veem essa criança? Então é com essa criança que vocês já foram, que ainda vocês têm nas memórias, é que nós vamos trabalhar hoje. Respira fundo e solta. Topo da cabeça. 2 dedos, para quem não está acostumado a fazer FT. Toques suaves. Eu me percebo nessa visão infantil de mim. Já com tantos erros e inapropriações, tantos julgamentos internos. É claro que ninguém quer falhar. Claro que ninguém quer passar vergonha. Claro que ser visto como falho é inaceitável socialmente. Mas será que seria possível eu me ver como uma criança que está sempre aberta para aprender? Sempre aberta e atenta e também feliz por poder experimentar? Sem julgamentos, se dando apoio, ficando do seu lado, se vendo crescer livre para acessar oportunidades prósperas. Mas tem essa criança que se sente frustrada por não conseguir tentar. Essa criança reprimida por erros anteriores que habitam em mim. Essa criança cheia de vontade de aprender, mas sufocada para não sentir novas dores. Eu começo então a soltar. Escolho permitir. Escolho liberar. Escolho dar vazão. Escolho deixar fluir no seu poder encantador de experimentação. Claro que a dor dos erros é intensa, mas a vida pede liberação.
Pede empoderamento através do exercício do poder das escolhas. E ajuste das mesmas. E assim me vendo crescendo e sentindo livre, com expectativas reduzidas sobre mim mesmo, percebendo meu direito divino natural, no fluxo, aceitando assim menos expectativas para me permitir aprender mais. Esse bebê que eu observo agora. Respira fundo e solta. Então é bacana olhar de novo para essa criança, para esse bebê, vê-lo se exercitando, vendo ele sentindo a vida. E como é que você se sente com essa liberdade? Okay? Eu quero desejar um excelente final de semana, cheio de liberdade de ser, de agir, de experimentar a vida, de se permitir aprender com os seus desacertos, se permitindo experimentar mais, que é esse nosso direito divino natural. Veja os replays das lives no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Se ainda não está inscrito, se inscreve. Se está inscrito, ativa o sininho para receber as atualizações. Deixe suas sugestões para novas lives e também suas dúvidas, tanto aqui no Face como no canal do YouTube. Uma rica noite para vocês. Excelente final de semana. Próxima live terça, 8h30 da noite. Tchau!